Olá pessoal, estamos aqui para resolver o exercício 11, o exercício 7 da lista 11, tá? O que diz o exercício 7 da lista 11? Um matemático sai de casa todos os dias com 2 caixas de fósforos, cada uma com N palitos. Toda vez que ele quer acender um cigarro, ele pega ao acaso uma das caixas e retira daí um palito. O matemático é meio distraído, de modo que quando ele retira o último palito de uma caixa, ele não percebe que a caixa ficou vazia. Como ele fuma muito, em certa hora ele pega uma caixa e constata que ela está vazia. Qual é a probabilidade, nesse momento, a outra caixa conter exatamente K palitos, com K variando de 0 até N? Tá? Então, para resolver esse exercício, a gente vai pontuar algumas coisas aqui antes de fazer a solução. Então, primeiro, 2 caixas, cada uma com N palitos. Depois, a cada vez, o matemático escolhe aleatoriamente uma caixa e retira um palito. Né? Que, nesse caso, a probabilidade seria meio, né? Para cada caixa. Ele não percebe quando a caixa fica vazia, continua escolhendo aleatoriamente. E no momento em que ele percebe que pegou uma caixa vazia pela primeira vez, né, qual é a probabilidade da outra caixa conter exatamente K palitos? Então, essas aqui são as ponderações, as informações que o exercício coloca para a gente. Então, vamos lá para a solução dele. Então, a solução ela vai se basear, tá, no fato de analisar as possibilidades de cada escolha. Então, quando o jogador encontra uma caixa vazia, ele já retirou, né, todos os N palitos dessa caixa. Então, agora ele tem 0 palitos nessa caixa. Então, quando ele encontra uma caixa vazia, ele já retirou os N palitos que estão lá, né? Então, ele já retirou todos os N palitos que estão lá. Então, essa caixa agora ela tem 0 palitos. Logo, o número total de palitos retirados antes dessa tentativa frustrada, né, porque na hora que ele pega, né, a caixa e ele percebe que a caixa está vazia, né, então a quantidade de tentativas que ele levou, né, para zerar uma das caixas, né, é de N mais N menos K, que é um total de 2N menos K. Então, N mais N dá 2N menos K, então fica 2N menos K. Importante a gente lembrar o que nesse exercício? Que ele percebe que a caixa está vazia quando tenta retirar um palito de uma caixa vazia. Mas essa tentativa, né, não conta como retirada do palito. Tá? Então, a tentativa de falha dele não conta como uma retirada, pois ele não consegue retirar o palito. O que importa, né, é a sequência das retiradas antes desse momento. Então, essa informação aqui, ó, né, calma aí. Então, essa informação de que a tentativa, né, não conta como retirada do palito, ou seja, quando ele descobre que não tem palito na caixa, né, ela não conta. Então, o que importa é a sequência das retiradas antes desse momento. Então, isso tudo vai fazer diferença na hora da gente resolver efetivamente o problema. Então, o problema se reduz a contar quantas sequências de retiradas são possíveis, onde ele retirou n-1 palitos da caixa, que esvaziará primeiro. Por quê? Antes da última jogada de retirada, aquela caixa, né, que vai ser aquela jogada que vai esvaziar a caixa. Então, antes dele esvaziar, ele já retirou n-1 palitos daquela caixa. Ele retirou n-k palitos da outra caixa até então. Então, o total de jogadas até a última retirada, ou seja, antes da tentativa frustrada, ou seja, antes dele descobrir que a caixa é 0 palitos, vai ficar um total de 2n menos k menos 1. Tá? Ou seja, eu somo o n menos 1 com o n menos k, fica n mais n, 2n, menos k, menos 1.
Assim, a última retirada obrigatoriamente vai esvaziar a caixa, né? Logo nas jogadas anteriores, eu tenho essas condições. A caixa que esvazia no fim teve n-1 retiradas. A outra caixa teve n-k retiradas, ou seja, a segunda caixa. Logo, o número de maneiras de distribuir essas retiradas, né, nas 2n-k-1 primeiras jogadas é dado pela combinação, né, de 2n-k-1 tomados n-1 jogadas. Isto porque estamos escolhendo, né, em quais jogadas entre 2n-k-1 jogadas ele retira, né, palitos da caixa que será esvaziada. Então, portanto, a probabilidade de que no momento em que ele percebe que a caixa está vazia, a outra tem exatamente K palitos. Vai ser como? Então, qual que é essa probabilidade? Vai ser P de K, dado pela combinação, né, de 2n-k-1 por n-1, vezes meio elevado a 2n-k-1. Então, essa probabilidade aqui, ó, é a probabilidade, né, que ele terá, né, no momento em que a outra caixa conter, né, exatamente K palitos. Tá? É um exercício teórico, né, que depois você pode colocar valores, fixar um valor para n e um valor para k, lembrando que o k tem que ser menor ou igual a n e maior ou igual a zero, né? Então, quando você fixa um valor para n e um valor para k e substitui nessa fórmula aqui, você vai achar então a quantidade, né, a probabilidade de a segunda caixa ter exatamente a quantidade K de palitos quando ele zerar uma das duas caixas. Tá? Então, esse exercício ele finaliza aí a lista de exercícios como atividade. Ok? Muito obrigado e bons estudos a todos.